Fala, galerinha! Como é que vocês estão? Firme e forte? Tudo jóia? Então, moçada, vamos pegar um conceito que é relativamente simples e vamos mostrar que ele é simples de verdade, só que eles vão tentar complicar a nossa vida no vestibular e a gente não vai deixar, a gente vai estar preparado para isso, né? Então, a gente vai falar nessa apresentação, nós vamos falar de especiação, cladograma e, dentro de especiação e cladograma, alguns aspectos importantes, que é da filogenia. Vamos explicar o que é isso, ver tudo direitinho, bonitinho, tá bom? E quais os processos envolvidos dentro desse negócio que a gente chama de especiação. Bom, então vamos lá? Vamos lá, que é muita coisa, galera. Vamos chamar a nossa apresentaçãozinha. Ela está aqui. Vocês vão ver que a gente vai trabalhar alguns conceitos, introduzir alguns conceitos novos e relembrar alguns conceitos mais básicos. É que eu preciso desses básicos para a gente explicar um aprofundamento, entre aspas, né, nessa ideia aí. Falou, galera? Então, vamos lá? Vamos lá, galera. Deixa eu tirar a minha carinha aqui. Para não... Ah, vocês viram, galera? Estou de escritório novo. Falou? Vamos lá. Bom, moçada, a gente vai falar sobre especiação e aspectos filogenéticos sobre esse processo. Valeu? Bom, primeiro vamos entender o que é filogenia. Filogenia e cladística, você precisa das duas coisas, né? São dois conceitos diferentes, mas envolvidos numa mesma ideia geral, né? A filogenia é a história genealógica de uma espécie e de suas hipotéticas relações de ancestrais e descendentes, né? Tenta colocar, filogeneticamente falando, galera, qual a ordem do surgimento das espécies, ok? Mostrando aí uma genealogia, mostrando aí uma descendência, tá bom? Isso se baseia em estudos morfológicos, comportamentais e, mais recentemente, moleculares, principalmente com a ajuda do DNA, ok? A cladística ou a filogenética, uma coisa é filogenia, outra coisa é filogenética. A filogenética é a cladística. O que é isso? É o ramo da sistemática, da classificação, que reconstrói graficamente a filogenia. Então, a filogenia vai estudar a evolução e a nova especiação, tá bom? A filogenia vai ter esse papel. Agora, a representação gráfica disso, né, dessa filogenia, é dada com, obviamente, elementos gráficos chamados cladogramas, tá bom? E a gente vai trabalhar um pouquinho aqui como interpretar cladogramas, principalmente por causa do Enem, né, galera? Tantas vezes vocês já viram, até recentemente, no ano passado, caiu outro cladograma. A gente trabalhar um pouquinho melhor esse aspecto aí. Fechou? Então, o cladograma é isso, moçada. É uma representação gráfica da árvore genealógica, ok? Esse desenho que vocês estão vendo aqui, né, moçada, proposto por assim, uma ideia de uma raiz ancestral que ramificações vão propondo novos seres, novas espécies. Isso foi feito pela primeira vez, galera, por um cara nada mais, nada menos do que o pai da genética, do Darwin, né? Toda a ideia da evolução das espécies e origem das espécies, não é à toa que o nome do livro dele se chama Origem das Espécies, se baseia nessa ideia de uma ancestralidade que vai sofrendo gradativas modificações e vão surgindo, né, novos ramos que a gente chama de clados. Clado vem de galho, tá? E essa ideia de galho vem da ideia de uma árvore genealógica. Falou, galera? Então, cada ramo aqui, ó, é um clado, tá bom? Bom, a ideia do cladograma é essa, né? Propor, demonstrar graficamente que existia uma raiz ancestral e que, a partir de determinados pontos que nós vamos chamar de nós, né, houve uma ramificação, tá bom? Houve uma ramificação.
houve uma cladogênese. Já já a gente vai trabalhar um pouquinho melhor esse aspecto aqui. Mas, por favor, não tirem da cabeça de vocês que isso aqui obedece uma ordem temporal, tá? A base da árvore está aqui, a coisa mais antiga desse cladograma é o que está aqui embaixo, e as coisas mais recentes são aquelas que estão aqui em cima, né? E essa modificação lenta e progressiva a gente vai chamar de anagênese, e mais para frente a gente vai trabalhar essas ideias também. Sempre assim que você pegar um cladograma, a base dele é a parte mais antiga, o ápice dele é a parte mais recente, tá bom? Sempre da esquerda para a direita, sempre pela ordem, de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá bom? E não esqueçam que esses nós podem ser características que foram surgindo, fazendo com que novas ramificações aparecessem, ou mesmo seres, né, que eram ancestrais desses dois que vocês estão vendo aqui, ou esse daqui, né, é um ser que, a partir dele, originou esse ou toda essa parte do cladograma. Então, esses nós podem ser características ou podem ser seres, tá? Ou os dois, né? Que determinou que houvesse uma ramificação, uma bifurcação nesse nosso cladograma. Ok, galera? Então, por favor, na hora que vocês forem interpretar um cladograma, tenham sempre a ideia de uma árvore com ramificações, e essas ramificações representam novos indivíduos, diferentes indivíduos que foram surgindo com o passar do tempo, ok? Quer dizer que houve uma ramificação aqui inicial, onde deu origem a esse grupo, e, ao mesmo tempo, também a esse ser, vamos dizer assim. E aqui uma nova ramificação, onde novos seres foram surgindo, né? Sem esquecer que, se houver um ser aqui, ele foi o ancestral comum desses dois. Se houver um ser aqui, ele foi o ancestral comum desse grupo e desse indivíduo, tá bom? Sempre assim, galera, de baixo para cima, da esquerda para a direita, tá? Cada nó é uma ramificação, cada clado, né, mostrando o surgimento de um novo grupo ou de um novo ser. Valeu, galera? Então tá, o cladograma é um diagrama no qual se representa as relações evolutivas entre os seres vivos. Um cladograma é composto pela raiz, pelos ramos, pelos nós e pelos terminais. Terminais é o ápice da evolução, da especiação naquele momento. Sem esquecer que cada um desses pode ser um novo nó por surgimento de novos ramos que vão acontecer mais para frente, tá bom? Ou simplesmente vão desaparecer e dele não vai evoluir mais nada. Por favor, não esqueçam disso, né? Cada um desses terminais podem, a partir dele, não surgir mais nada aqui na frente, beleza? Ou pode haver uma ramificação e surgir novos indivíduos. Fechou, galera? Bom, o cladograma é facinho. O cladograma é só isso daí. Mostrando para vocês, né, por exemplo, um cladograma dos reinos que formam os seres vivos, naquela antiga classificação, onde, a partir dessa raiz, que é do reino Monera, né, foram surgindo gradativas modificações, fazendo com que novos reinos pudessem surgir, né? Por exemplo, a partir de um reino Monera vai existir a pluricelular, as células que até então eram todas procarióticas. Por exemplo, aqui surgiriam as eucarióticas, e aí surgiriam os protistas, o plantário, o fungo e a animalia, né? Aí, desses protistas, mais para frente, vai surgir uma nova modificação, sei lá, a pluricelularidade, né? E até então todos unicelulares, agora pluricelulares, podendo surgir, então, o reino da planta, dos fungos e dos animais, né? Os autótrofos, nessa ramificação dos autótrofos, deu origem ao reino plantário. Esses aqui são todos heterótrofos, né? Então, aqui seriam os autótrofos, aqui seriam os heterótrofos. Aqui, sei lá, o fungo, aqui o animal, sei lá, uma característica animal específica, animal qualquer, determinando que esse reino aqui seria o reino animal. Valeu, galera? Então, você está vendo aqui um cladograma, né, mostrando o surgimento desses reinos e representado graficamente nos seus vários clados
e nos seus vários nós. Valeu? Tranquilo? Tá, só um exemplozinho aqui para vocês. Lembrando alguns conceitos de especiação, galera. Primeiro, o que é espécie, né? Um conjunto de seres vivos que, em condições naturais e espontâneas, são capazes de se atrair, cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie que você já aprendeu dentro de sala de aula. E a especiação nada mais é do que o nome que a gente dá ao surgimento dessas novas espécies. Tá? Então, espécie é um grupo de ser que, de maneira natural, espontânea, são capazes de se atrair, cruzar e gerar entre si descendentes férteis. Isso é a condição sine qua non para que pertençam à mesma espécie. E especiação é um nome que a gente dá ao processo do surgimento de novas espécies. Vocês já viram isso. A pergunta que nós devemos fazer agora, galera, é por que especiar? Né? Por que especiar? Porque, por exemplo, nós estamos vendo aqui uma situação, né, onde, a partir de um ancestral comum, que seria o mamífero inicial, né, um ratão, né, foram surgindo todos esses mamíferos aqui, num processo, claro, de várias especiações, né, com vários clados. Olha as ramificações acontecendo para todos os lados, né, moçada? A pergunta é, isso que nós estamos vendo aqui é aquilo que deu certo, galera. Nós não podemos esquecer que, durante esse processo aqui, muitas tentativas, né, muitas ramificações não deram certo e acabaram desaparecendo com o tempo, mesmo antes do surgimento do homem, né? O desaparecimento de espécies, isso acontece, isso é algo natural, né? Isso é algo que a própria evolução explica muito bem. Determinada espécie, numa determinada condição ambiental, não conseguiu se manifestar bem, não conseguiu se preservar, e ela acabou desaparecendo. Bom, a pergunta que a gente faz é o seguinte: puta, bicho, isso aqui gasta muita energia, isso aqui gasta muito tempo, isso aqui gasta muitas vidas, né? Porque nós estamos vendo os que deram certo, os que deram errado, nós não estamos vendo aqui. A pergunta é, por que especiar? Né? Qual que é a grande vantagem dessa especiação, que demanda tanto tempo e tanta energia, e mesmo assim é importante que ela aconteça? Né? A ponto, por exemplo, que de um mesmo mamífero ancestral possa surgir, por exemplo, um bicho como o morcego ou como uma baleia. Como assim, né? É muita diferença, galera, é muita diferença. Por quê? Né? Qual que é a ideia disso? Né? Então, tá lá, ó. Como resultado da especiação, a Terra é povoada por milhares de espécies, cada uma adaptada a viver em um ambiente, né? Um ambiente específico, utilizando os recursos de uma forma particular. A grande resposta do porquê especiar é diminuir a competição. É conseguir aproveitar novos ambientes e, com isso, diminuir a competição. Imagine se todos nós fôssemos ainda aquele ratão inicial. Todos nós estaremos vivendo no mesmo lugar, nos alimentando das mesmas coisas, com um índice de competição altíssimo, né? E com essa ideia da especiação, do surgimento de novas espécies, nós podemos, então, partir para novos ambientes e diminuir, dessa maneira, a competição entre nós mesmos, né? Um morcego não compete diretamente com uma baleia, né? Um veado não compete diretamente com um urso, e aí vai. Valeu, galera? A grande ideia da especiação é poder se adaptar ao maior número de ambientes diferentes possíveis e, com isso, diminuir a competição por território, por alimento, por fêmea, por tudo, tá? Então, evolutivamente falando, se mostrou vantajoso especiar. Valeu? Bom, aqui o caminho normal de uma especiação comum que vocês aprenderam, né? O que um processo de especiação normal, padrão, acontece? Nós estamos tendo algumas etapas, né? Uma população heterogênea, que vai sofrer um isolamento geográfico. Esse isolamento geográfico leva a uma interrupção do fluxo gênico. A gente vai ver essas etapas, viu, galera? Pressões evolutivas diferentes em cada um dos ambientes vão fazer com que o processo seletivo favoreça um determinado grupo em detrimento de outros, né? E aí nós vamos ter a possibilidade ainda de mutações e novas recombinações gênicas, né, isoladas em cada um desses novos grupos que foram isolados, levando a um processo, uma etapa intermediária do processo que nós chamamos de raciação.
quando os indivíduos ainda são da mesma espécie, mas já possuem um grande número de características bastante típicas e próprias, porém, ainda capazes de cruzar entre si. Porém, se esse grupo, até então racial, né, ainda se mantiver em isolamento, a ideia é que essas pressões evolutivas diferentes e essas mutações que vão surgindo e recombinações gênicas também diferentes vão levar a uma tal intensificação das diferenças que eles vão acabar entrando naquilo que nós chamamos de isolamento reprodutivo, que nós vamos ver nessa aula aqui também, galera. O isolamento reprodutivo, quando os indivíduos não conseguem mais se reproduzir de maneira natural e espontânea entre si, né? E, a partir disso, o surgimento de novas ou uma nova espécie. Tá bom? Esse é o padrão. Essa é a sequência. Isso aqui cai no vestibular, o cara te dando essas várias etapas e pedindo para você colocar em ordem e por aí vai, né? Isso aqui é o padrãozinho. Mas nós não estamos na nossa aula de hoje para falar do padrão, né? Depois a gente vai falar das diferenças. Então, aqui nós temos uma população A e uma população B que vive num local e eles conseguem cruzar entre si. Então, existe um fluxo gênico, tá? Mas vamos supor que exista uma barreira física. A partir do surgimento dessa barreira física, a galerinha de cá não cruza mais com a galerinha de lá. A galerinha de lá não cruza mais com a galerinha de cá, né? Então, houve um isolamento genético dos dois grupos, né? Os dois ambientes agora são diferentes, os dois ambientes têm pressões evolutivas diferentes, mutações que surgem aqui não acontecem aqui, recombinações gênicas que acontecem aqui não surgem aqui, e tudo isso vai levar a uma tal intensificação das diferenças entre os dois grupos, que se isso não for parado em algum momento, galera, essa barreira física, né, geográfica não desaparecer, vai chegar um momento em que o grau de diferença entre os dois grupos é tão grande que eles passam a ser considerados duas espécies diferentes quando alcançarem o isolamento reprodutivo. Mais ou menos eu tenho isso tudo que eu falei para vocês nessa ilustração em que eu procurei durante anos para colocar nas minhas aulas. O primeiro contato que eu tive com ela foi na minha primeira pós-graduação, quando eu fiz biologia evolutiva. E o meu professor da pós-graduação apareceu com essa ilustração que eu achei riquíssima, né? Ela não é minha, nem era do meu orientador da pós-graduação, é da professora Ana Luísa, né? Que está aqui. Eu gosto de citar, porque ela foi bastante feliz. E ela mostra todas as possibilidades e ramificações no processo de especiação. Vamos tentar analisá-la aqui para vocês verem de que maneira isso tudo acontece, né? Existia uma população inicial que sofreu aqui um isolamento geográfico, né? Surge uma barreira geográfica dividindo essa população em duas. Aí eu vou ter pressões evolutivas diferentes, porque os ambientes agora são diferentes, recombinações gênicas que surgem em um lugar não surgem do outro, mutações que surgem em um lugar não surgem do outro, e assim, gradativamente, vão se acumulando as diferenças. Agora, vamos supor que aquela barreira geográfica desapareça. Bom, se ela desaparecer, nós temos duas situações diferentes. Em que ela desaparece, galera, vamos supor que já exista um isolamento reprodutivo. Quer dizer, a galera de cá já não mais consegue cruzar e gerar descendentes férteis com a galera de lá e vice-versa, né? Bom, o que vai acontecer com essas duas populações agora, essas duas espécies diferentes, se o isolamento geográfico desaparecer? Bom, com as espécies diferentes, existem três possibilidades de ocorrências diferentes. Primeiro, as espécies se tornarem simpátricas, elas conviverem em um mesmo local, tá? Elas não competem uma com a outra, tá bom? Então, serão espécies simpáticas. Elas vivem muito bem brigadas, todas juntas. Uma outra possibilidade é que elas podem viver juntas, mas estabelecer territórios. Uma galera fica para um lado, estabelece o território, a outra galera fica para o outro lado, no outro território. É uma outra possibilidade dessas duas espécies viverem. Ou vivem juntas, ou estabelecem territórios. Uma terceira possibilidade é que, em uma situação de competição, uma delas acabe destruindo a outra.
né? E aí acaba uma delas só sobrevivendo em detrimento da outra, que acaba desaparecendo, né? Se extinguindo. Valeu, galera? Então, nós temos aqui uma situação pós a barreira geográfica, mas pós já o isolamento reprodutivo. Agora, vamos supor, galera, que quando essa barreira geográfica desapareceu, não houvesse ainda o isolamento reprodutivo. A galera de cá ainda conseguiria cruzar com a galera de lá, tá bom? Bom, se essa barreira geográfica desaparece antes de acontecer o isolamento reprodutivo, nós vamos ter aqui do lado de cá duas situações diferentes. Ou simplesmente, como elas conseguem cruzar entre si, sai cruzando tudo de novo, né? E acabam ficando como eles eram antes, né? Misturando tudo, formando uma espécie monotípica, ok? Ou simplesmente vamos chegar a um certo grau de raciação, né? Que são as subespécies A e as subespécies B, vivendo em territórios diferentes, né? Então, a professora Ana Luísa ela foi bastante feliz, onde ela nos colocou nessa situação de especiação todas as variações possíveis quando for uma especiação provocada por um isolamento geográfico, que vocês veem que nem sempre vai ser assim, tá? Mas nessa situação, todas as possibilidades foram aqui colocadas de uma maneira muito feliz pela professora Ana Luísa. Bom, quais as diferenças dentro do processo de especiação de anagênese e cladogênese, né? Vamos analisar aqui os clados, já que a gente está falando de clado, né? Vamos analisar aqui os clados. Do lado de cá, eu tenho uma especiação do tipo anagênica, onde uma espécie gradativamente vai se modificando e dando origem a uma nova espécie. Reparem que não existe um clado, reparem que não existe uma ramificação e, principalmente, reparem que uma espécie desaparece para o surgimento de uma outra espécie. Quando isso acontece, de uma espécie surgir uma outra pelo desaparecimento da anterior, nós temos uma situação de anagênese. Do lado de cá, nós estamos vendo uma outra situação, né? Onde aquela espécie inicial ela continua existindo, tá? Mas um grupo, uma ramificação daquela espécie inicial se modifica e dá origem a uma outra espécie. Aqui houve a formação de um clado, aqui houve a formação de uma ramificação, e a gente chama isso de cladogênese, tá bom? Então, anagênese é isso, e cladogênese é isso, como vocês podem ver aqui na nossa ilustração. Detalhe, que quando isso acontece, né, essa evolução e essa especiação é do tipo anagênica, a gente chama de microevolução. Quando a gente fala de uma ramificação, ok, galera? Um cladogênese. Valeu? Fechado? Tranquilo? Tudo beleza, galera? Então tá bom. Aqui de novo, né? Ó, uma espécie gradativamente vai se modificando num processo anagênico. Aí, de uma hora para outra, uma característica importante qualquer que tenha acontecido, gerou um nó, e a partir daqui, um clado, né? Uma ramificação. Tá bom? Então, nesse momento, estava acontecendo a cladogênese, ok? Depois, cada um desses grupos vai, de novo, modificando lento e gradualmente, como propôs Darwin, né? Então, o responsável pelo nó é a cladogênese, né? A evolução gradativa, a anagênese. Fechou, galera? Tranquilo? Beleza? Ótimo. Como surgem novas espécies? Segundo a teoria de Darwin, galera, né? A ideia da origem das espécies seria um processo que ele chamou de gradualismo, né? Através de um processo lento e contínuo, com adaptações graduais, né, ao ambiente proposta por Darwin, como eu falei para vocês. Então, de uma maneira lenta e gradativa, as gerações iriam sofrendo pequenas modificações que, com o passar de várias e várias gerações, se acumularia em uma nova espécie. Essa é a ideia gradualística de Darwin. Porém, galera, principalmente mais recentemente,
com as descobertas, quando eu falo recentemente, de uns 50, 70 anos para cá, descobertas fósseis nos mostram que a evolução e a especiação não vem acontecendo assim de maneira tão gradual como Darwin propôs, né? E então se propôs uma nova ideia mais recente, mais moderna, que nós chamamos de equilíbrio pontuado, né? Aonde longos períodos de evolução gradual, entremeados por períodos de alterações expressivas e rápidas, né? Quem propôs isso foi o Gould e o Eldredge. Ambos, né, baseado em estudos fósseis, viram que, na realidade, é isso que acontece. As espécies não vão se modificando somente de maneira lenta e gradual. Sim, na maioria das vezes isso acontece. Só que em determinados períodos da evolução, como se no globo todo, numa região toda, gerasse um grande número de novas espécies num prazo muito curto, absurdamente curto, né? E isso cai fora da ideia lenta e gradual de Darwin. Então, essa teoria é chamada de teoria do equilíbrio pontuado, proposto por Eldredge e Gould, tá bom? Baseado em documentos fósseis, que eu falei para vocês, grande número de espécies atuais, isso aqui é uma outra ideia, se fosse tão lento e gradual assim, nós não teríamos condição de ter tantas espécies de seres vivos hoje, como nós temos. E, principalmente, galera, descobertas de fósseis vivos, como peixes do tipo salacanto, a própria cica, né, que é um vegetal bastante bonito, né, da família das pteridófitas, as ginkgo bilobas, que são fósseis vivos. Como assim? São espécies que a gente sabe que existem hoje e eles já existiam há milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás. Cara, peraí, como assim? A ideia era que todo mundo tivesse que se modificar de maneira lenta e gradual. E nós estamos vendo que algumas espécies simplesmente não se modificaram nada. Elas continuam do mesmo jeito que elas eram há milhares e milhares de anos atrás, né? Isso também contradiz a ideia de Darwin, isso também reforça a ideia do equilíbrio pontuado. Valeu? Bom, falando em especiação, galera, agora já puxando um pouquinho mais sobre esse aspecto, a especiação mais comum que vocês aprenderam e que, inclusive, mais cobrada nos vestibulares, é a especiação alopátrica, que é aquela onde existe um isolamento geográfico, né? E mesmo as alopátricas podem ainda ser divididas em especiação dicopátrica ou especiação peripátrica. A dicopátrica, ambas são tipos diferentes de alopátrica, tá? A dicopátrica pode ainda ser subdividida em vicariância e dispersão, e a peripátrica também é uma ramificação das alopátricas. Nós vamos ver todos esses tipos aqui, e isso aqui já caiu no Enem. Falou, galera? Por isso que a gente está dando para vocês. A especiação simpátrica é uma especiação muito mais difícil, muito mais rara, aonde ela acontece sem que tenha acontecido o isolamento geográfico. Falou? É possível isso acontecer, é chamado de especiação simpátrica, e dentro da especiação simpátrica eu tenho a simpátrica propriamente dita e eu tenho a parapátrica. Vamos ver todas elas. Vamos começar com a especiação alopátrica, ou geográfica, ou aquela em que aconteceu o surgimento de uma barreira geográfica separando as populações, né? É resultante, né, quando uma população é dividida por uma barreira geográfica, impedindo, né, que houvesse cruzamento entre eles. Acredita-se que seja a forma predominante de especiação para a maioria dos organismos. Então, existia uma determinada floresta, que essa floresta foi cortada por um rio qualquer, separando as duas populações e iniciando todo o processo de especiação que vocês conhecem. Separou os dois lados, pressões evolutivas diferentes, mutações diferentes, recombinações gênicas diferentes, intensificação das diferenças, isolamento reprodutivo, no fim, duas novas espécies. Tá bom? Isso é o normal, isso aqui é o comum. Lembrando que a alopátrica pode ainda ser dividida em dispersão ou vicariância, e depois nós vamos ver o terceiro tipo. A vicariância, né, que vocês estão vendo aqui,
ó, que é uma ramificação da dicopátrica, tá bom? Ó, é uma ramificação da dicopátrica, fechou? A vicariância é quando simplesmente existe uma população, existe um isolamento reprodutivo, físico, né? Isolamento físico das duas populações geográficos, e ambas populações vão viver ambientes diferentes. Essa é a mais comum. Uma outra possibilidade é por dispersão. A partir de uma população inicial, né, um grupo deles se dispersa para outra situação, para outro momento. Reparem que não foi aquela população que foi cortada, como aconteceu aqui, mas um pequeno grupo daqui que sai para viver em outro local, e vivendo em outro local vão ter pressões evolutivas diferentes e vão sofrer um processo de dispersação também diferente. Lembrando que ambas, tanto a vicariância quanto a dispersão, elas são variações da especiação dicopátrica, que é um tipo de especiação alopátrica. Agora, existe ainda uma especiação dentro das alopátricas, né, que não são do tipo dicopátrica, e sim do tipo peripátrica. O que quer dizer isso? Isso aqui, galera, é a mesma coisa que essa daqui, tá? Só que várias vezes. Ó, eu tenho uma população inicial, aí uma população inicial migra dessa população inicial vários grupos, cada um deles vivendo uma nova situação ambiental, gerando espécies diferenciadas. Porque estão em situações diferentes, vão sofrer pressões evolutivas diferentes, mutações diferentes e formarão espécies diferentes. Tá bom? Houve, ó, tinha uma população inicial e houve uma migração. Eles foram para outros locais, tá? Vários grupos. Agora, vamos falar da galera da mais rara das nossas provas, que é a especiação simpátrica, que não caiu no Enem, mas caiu na FUVEST, tá bom? Na especiação simpátrica, né, quer dizer, uma especiação sem o isolamento geográfico, isso é possível? Sim. Né? Novas populações ou novas espécies podem surgir a partir de mutações cromossômicas, erros de meiose, etc. Né? É mais comum em plantas esse tipo de especiação. Reparem, galera, que um novo grupo de plantas surgiu no meio daquelas outras que já existiram, sem que houvesse nenhum tipo de isolamento geográfico aqui. Pô, Luizinho, mas como é que surgiu uma nova espécie aí do meio do nada? Imagina que uma mutação tenha acontecido, galera, em uma espécie que é hermafrodita, que consegue fazer a sua autopolinização, no caso de planta. Ela é geneticamente diferente porque ela é uma mutante e ela consegue gerar descendentes porque ela é hermafrodita. E vamos supor que essa diferença que ela sofreu fosse uma diferença bastante interessante, bastante forte, o suficiente para mantê-la dentro daquela antiga população. Resultado, surgiu uma nova espécie dentro de uma outra espécie, sem que dentro de um grupo de uma outra espécie, sem que tenha acontecido nenhum tipo de isolamento geográfico. Alguns alunos me perguntam se precisa ser hermafrodita para acontecer essa mutação, essa especiação simpátrica, e, portanto, mais comum em vegetais. Sim, nos vegetais é mais comum devido ao hermafroditismo das angiospermas, da maior parte das angiospermas. Mas em animais, isso também acontece. Tá? Nós estamos vendo isso acontecer nos Estados Unidos com uma espécie de anfíbio, tá? Que não tem isolamento geográfico, eles podem combinar entre si, mas com mecanismos que ainda a gente não entende, fez com que novas espécies surgissem de um ancestral comum, sem que houvesse nenhum tipo de isolamento geográfico. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, com essa família de anfíbio, inclusive está correndo o risco de desaparecer agora, e está entrando em extinção de uns 5 anos para cá. E na Europa, galera, também está acontecendo isso com a gralha. Né? Isso já aconteceu com a gralha, antes mesmo, foi detectado antes da Primeira Guerra Mundial, e essa tendência vem acontecendo ainda até hoje. Modificações, mutações acontecerem em um ramo da família das gralhas, de maneira que uma delas mudassem a sua cor. Anteriormente eram todas pretas, né? E hoje nós temos algumas dessas brancas e pretas surgindo. Talvez porque são regiões um pouco mais frias,
e talvez o gelo possa ter favorecido essa mutação em detrimento da outra, tá bom? São mais difíceis de serem encontrados pelos seus predadores e mais difíceis de serem vistas pelas suas presas. Então, provavelmente, esse tenha sido o mecanismo de favorecimento dessa gralha bicolor, tá bom? Mas estão vendo que não houve isolamento, elas teriam condições de cruzar entre si, mas isso acabou sem que a gente saiba por quê, não acontecendo e a nova espécie surgiu. Provavelmente, na minha ideia, exista um outro mecanismo envolvido nesse processo que a gente ainda não descobriu, falou? Mas isso é uma opinião minha só. Nós só mostrando que a simpática pode acontecer com animais também, tá bom? Assim como nós vimos que nos vegetais é bem mais comum. Bom, alguns eventos de especiação interessantes. Efeito gargalo, efeito fundador e efeito refúgio. Efeito gargalo, vocês estão vendo aqui. Vamos imaginar que nesse litro, né, nesse frasco, existam indivíduos de espécies diferentes, mas aqui eu tenho alguns com características de azul, outros de branco, outros de amarelo, e vivem todos muito bem, obrigado. Normalmente, uma catástrofe ambiental acontece e faz com que os sobreviventes daquela catástrofe, por exemplo, não representem proporcionalmente a população anterior. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, supondo aqui os sobreviventes, a característica da bolinha branca desapareceu. Quer dizer que essa espécie vai ter que continuar a partir das informações que permaneceram, né? Que continuaram, em detrimento do desaparecimento de outras características anteriores que pertenciam àquela população. Então, nós estamos vendo lá o efeito gargalo de garrafa, ou simplesmente efeito gargalo, né? Gargalos de garrafa, os populacionais, ocorrem quando poucos indivíduos sobrevivem a um evento aleatório, provocando normalmente catastrófico, provocando uma mudança nas frequências alélicas na população. Como vocês viram, nós tivemos aqui o desaparecimento da característica do branco, né? E a população vai ter que sobreviver somente com essas características aqui. E aqui embaixo, somente uma descrição de cada uma das etapas do processo. Fechou? Esse é o efeito gargalo. Isso aqui que caiu na FUVEST, galera, tá? Isso aqui caiu na FUVEST, que ele colocou esse desenho aqui, né, esse esqueminha, mostrando que existia uma população. A partir dessa população, a partir de um determinado momento, houve algum efeito catastrófico, e nesse efeito catastrófico, a população decaiu bastante. A pergunta dessa questão era o seguinte: o que será que vai determinar se essa população vai se recuperar ou se essa população vai entrar em extinção, vai desaparecer? Galera, a resposta é que, se nesse grupo sobrevivente aqui existiam as características mínimas necessárias para a reconstituição, se entre aqueles seres sobreviventes existiam ali as características mínimas necessárias para a recuperação daquela espécie, daquela população, ela vai conseguir se reerguer novamente. Porém, se naqueles sobreviventes, né, as características mínimas necessárias de manutenção e recuperação não existissem, a ideia é que, infelizmente, mesmo que tenham sobrevivido, é que provavelmente entrarão em extinção. Valeu, galera? Tranquilo? Tá bom? Presta atenção nesse ponto X aqui, tá? Se vai haver a recuperação ou se não vai haver a recuperação. Isso vai ser determinado por quais são os seres que sobreviveram e se eles vão ter as características mínimas necessárias para recuperar ou não. Valeu? Bom, o segundo processo, né, é o efeito fundador. Né? Dentro desse efeito, nós falamos do efeito gargalo, agora o efeito fundador. Existia, então, uma população inicial, essa população inicial muito bem misturada entre si, vivendo muito bem, obrigado. Agora, vamos supor, né, que dessa população inicial nós tenhamos por exemplo, três migrações diferentes. Nessa migração aqui só vieram os vermelhinhos.
vocês concordam que a descendência dele só vai levar a informação do vermelho, né? Não tem informação do azul aqui. Assim como nessa população não tem a informação do vermelho na descendência. Então, obviamente, eles vão sofrer processos evolutivos de especiação diferentes, né? Porque eles não trabalham com o mesmo grupo de informações que o grupo todo trabalhava inicialmente. E aqui no meio, né, mostrando que talvez, né, essa migração possa fazer com que essa nova população leve, e em proporções semelhantes, as mesmas características da população inicial. E aí, provavelmente, a evolução aqui será mais ou menos parecida com aquela que esse grupo já sofreu, desde que estejam em um ambiente mais ou menos parecido com o ambiente inicial. Então, está lá o efeito fundador. Acontece quando alguns poucos indivíduos pioneiros colonizam uma nova região. As populações resultantes não apresentam paralelos presentes na população de onde partiram os pioneiros, mas apenas aqueles carreados pelos mesmos. Tudo bem, galera? Como eu falei para vocês, aqui só está levando informação do vermelho, aqui só está levando informação do azul e assim por diante. Galera, a teoria o processo mais interessante e também o mais complexo disso todo é um que aconteceu com a teoria, nós chamamos a teoria do refúgio, que aconteceu com a nossa Amazônia, tá bom? Eu já explico para vocês como é que foi. Isso aqui também já foi questão do Enem, mas já há algum tempo atrás, de uns 10 anos atrás, se não me engano, tá bom? Foi feito um texto e um gráfico mostrando de que maneira essa teoria do refúgio teria acontecido na Amazônia. Imaginemos o seguinte, galera. Imaginemos que na Amazônia, quando a gente vê a Amazônia hoje, uma floresta enorme, toda compacta, toda fechada, né, quando eles não queimam ela, a gente tem uma ideia que é tudo uma floresta só. E quando a gente vai analisar as espécies dessa floresta, a gente percebe que não só existe um número enorme de espécies lá dentro, né, é uma biodiversidade absurda, mas que também essas espécies vivem em locais demarcados. Existem fronteiras invisíveis dividindo a Amazônia em várias sub-regiões. E ninguém entendia muito bem por que isso. Até que alguém propôs, de uma maneira bastante elucidativa, que ele percebeu que essa ramificação aconteceu mais ou menos no período da última glaciação que o nosso planeta sofreu. E então ele propôs a ideia que era assim, galera. Antigamente, a floresta era uma coisa só e tinham espécies mais ou menos comuns por todas elas, por toda a nossa floresta amazônica. Com a glaciação, houve uma retração dessa floresta em pequenas ilhas de florestas, porque a glaciação diminuiu a quantidade de água doce do mundo, ficou gelado pra caralho, tal. Bom, isso levou à formação de várias pequenas ilhas de florestas, que passaram a viver isoladas entre si, né, e sofrendo um processo de isolamento reprodutivo também diferente. De maneira que, quando a glaciação terminou e aquela floresta voltou a crescer e se reunir novamente, os seres que já viviam, que teriam vindo de cada uma das ilhas de florestas anteriores, já eram tão diferentes entre si que não conseguiriam mais cruzar entre si, não conseguiriam mais gerar descendentes férteis ou coisas assim. Traduzindo, seriam de novas espécies. Dessa maneira que, mesmo que a floresta tenha se unido novamente, as espécies que participam nela, não. Né? Elas coabitam, dividem territórios, mas não se misturam. Tá bom? Nós chamamos isso de teoria do refúgio. É facilmente analisada por esse gráfico, onde nós temos aqui uma região, besouros, né? Joaninha, sei lá o que é isso aqui, que viviam muito bem brigados em duas situações diferentes. Numa situação sem refúgio e numa situação com refúgio. E aí, em ambas as populações, eu vou ter indivíduos que são resistentes, que são os amarelinhos, e os não resistentes, que são os resistentes, que são azulzinhos, e os não resistentes, que são amarelinhos. De maneira que, quando foi usado um determinado pesticida qualquer, nessa situação sem refúgio, todos aqueles que eram
não resistentes acabaram sucumbindo ao pesticida e morreram. De maneira que só sobraram, né, os não, aqueles que não foram afetados pelos pesticidas, que é justamente o grupo dos resistentes. De maneira que, agora, toda uma nova população de resistentes surgiu e esse pesticida não faz nem cócega mais entre esses indivíduos, porque eles só ficariam cruzando entre eles, não é isso? Agora, do lado de cá, nós estamos vendo uma situação com refúgio, né? Nessa situação com refúgio, foi usado o mesmo pesticida, que matou só na região aonde o refúgio não pegava. Né? Nessa região onde o refúgio não pegava, não protegia do pesticida, morreram todos aqueles que eram sensíveis, sobraram apenas aqueles que eram resistentes. Mas um pequeno grupo que vivia numa determinada região de refúgio conseguiu sobreviver, né? Mais ou menos obedecendo a mesma proporção da população inicial. De maneira que, com o passar do tempo, né, esse grupo continuou a se manter e até aumentou, porque, de alguma maneira, o não resistente aqui ao pesticida teria algumas vantagens sobre aqueles que eram resistentes, né? Fazendo com que aqui os não resistentes desaparecessem, aqui ficassem somente aqueles que eram resistentes. Fechou, galera? Vocês estão vendo aqui que o refúgio funcionou como um esconderijo, né, de algum processo seletivo importante. Nesse caso foi pesticida, mas poderia ser qualquer processo evolutivo que aquela espécie estivesse enfrentando. Falou? Os mecanismos de isolamento reprodutivo, que pode ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos, já no ápice do processo da especiação, né, na parte final. Lembrando que esse isolamento reprodutivo pode ser pós-zigóticos ou pré-zigótico. O pré-zigótico é todo e qualquer processo de isolamento reprodutivo que impeça a formação do zigoto, né? Por exemplo, né, isolamento de habitat ou simplesmente espacial. Nós estamos vendo aqui leão e tigres, né? Imagina um leão e uma tigresa. Por que eles não cruzam? Simples, um vive na África, outro vive na Índia. Então, existe um isolamento geográfico que impede que eles cruzem, porque eles até conseguiriam cruzar entre si se vivessem no mesmo local, mas não vivem, né? Então, você está vendo aqui que a localização pode ser um tipo de isolamento reprodutivo pré-zigótico, porque vivem em locais diferentes, vivem em habitats e biomas diferentes, portanto, não cruzam entre si, porque simplesmente não se veem, ok? É uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que eu acho bastante interessante, é o isolamento sazonal, temporal, né? Isso que acontece aqui na casa da minha mãe, galera. Nós temos essas duas espécies de orquídeas, só que elas dão flores em momentos diferentes. Apesar de possuir, de serem, né, possíveis o cruzamento entre elas, como elas dão flor, né, a floração delas. Uma dá floração em maio, junho. Vocês já devem conhecer, essa daqui é bastante comum. Essa aqui é um pouco mais rara, dá a floração agora em outubro, novembro. Ela gosta de um pouco mais de calor do que essa daqui. Elas até cruzariam entre si, né? Mas se tivesse jeito de polinizar uma ou a outra de maneira natural, isso não acontece, porque a floração acontece em momentos diferentes. Tudo bem? Alguns autores, né, gostam de fazer a polinização, eles guardam o pólen de uma para levar para outra. Aliás, eles fazem o contrário, eles pegam o pólen dessa, preservam o pólen dessa, para quando essa aqui aparecer, eles polinizarem e sair uma híbrida, né? Mas isso não é uma nova espécie, porque isso não aconteceu de maneira natural e espontânea, né? Isso foi o homem que fez. Isolamento sazonal, né, que está dizendo, se o período de acasalamento de duas espécies não se sobrepuser, eles estarão isolados reprodutivamente todo o tempo. Outro bastante interessante é o comportamental, né? O comportamento de um não atrai o outro. Você está vendo aqui esse pavão, né, fazendo todo um floreio danado para tentar atrair a fêmea dele. Agora, se a fêmea não for da mesma espécie, ela não vai reconhecer isso como algo bonito ou atrativo, não vai seduzi-la, ele não vai conseguir fecundá-la. Isso acontece, vocês já viram falar que existe um pavão lira, que é um pavão branco, que a fêmea do pavão branco olha para esse cara aqui e acha ele ridículo. Não dá para ele. Então, eles entraram no isolamento reprodutivo.
chama-se casamento. Vamos lá. Tem importância óbvia nos animais nos quais ocorrem exibições de acasalamento. Pode ser canto também, viu, galera? Ou a construção de um ninho, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Os indivíduos desempenham atividades de pré-acasalamento específicas da espécie e eles não são atrativos. A outra espécie não vai aceitar aquilo como uma força de atração para o acasalamento acontecer. Um outro também é o isolamento mecânico, né, ou anatômico. Aqui, trabalhando com raças, mas para vocês verem, né, imagina que isso aqui é uma fêmea e isso aqui é um macho. Ambos são da mesma espécie, né? Mas sem comentários, né, galera? Sem comentários. Como poderia haver esse cruzamento aqui? Então, nós temos aqui um isolamento anatômico total. Beleza? Agora, nos isolamentos pós-zigóticos, galera, até chega a cruzar, até chega a fecundar, até chega a formar o zigoto, tá? Só que, de alguma maneira, esse zigoto, ele por exemplo, né, ele não consegue se desenvolver, esse zigoto morre, ou o embrião morre, ou o feto morre, ou ele é um natimorto, né, ou ele é um estéril, tá bom? De alguma maneira, aquele indivíduo que surgiu não vai conseguir sobreviver, e se sobreviver, ele não é fértil, né? Aí nós chamamos dos mecanismos de isolamento reprodutivo pós-zigótico. Chega a formar o zigoto, né? Os zigotos híbridos podem não se desenvolver de maneira natural, ou a prole híbrida pode sobreviver com mais dificuldade do que a prole resultante, que com o passar do tempo faria com que ela desaparecesse, né, por vantagens evolutivas. Inviabilidade do híbrido, né? Esterilidade do híbrido, outro processo pós-zigóticos. Então, você está vendo aqui, né, um asino cruzando com uma égua, né, ele conseguiria cruzar e geraria um burro ou uma mula. Pô, bicho, o burro e a mula são lindos, são maravilhosos, são muito esforçados, são tudo, mas são estéreis, né? Então, não posso considerá-la uma nova espécie. Mesmo que tenha cruzado, mesmo que tenha formado o zigoto, mesmo que tenha fecundado, mesmo que tenha gerado, nascido, tudo, tá? Não são da mesma espécie, porque aquilo que nasce, nasce estéril, tá bom? A esterilidade do híbrido, nós chamamos de, os híbridos podem se desenvolver normalmente, mas sem serem inférteis quando tentarem se reproduzir. Às vezes não são não inférteis, por exemplo, no caso do leão e do tigre, existe o surgimento do ligre, e o ligre não é estéril, só que a descendência do ligre é inviável, ela morre. Então também não vira nada. Ok, galera? Tipos, para a gente terminar, os tipos de seleção que existem, né, galera? Existem 3 tipos de seleção possível. Imagina que existe uma população onde o padrão de uma população que vive num determinado local eu ter poucos indivíduos com características extremas e muitos indivíduos com características intermediárias. Essa é a curva normal das características num processo normal de especiação, né? É mais comum você ter indivíduos com características intermediárias do que indivíduos com características extremas, como vocês estão vendo aqui no caso da nossa Joaninha, né? Mas, por exemplo, num tipo de seleção estabilizadora ou normalizadora, o que nós temos? Um favorecimento das características intermediárias em detrimento das características extremas. Imagine que algum processo aconteça nessa população, fazendo com que, né, as características extremas desapareçam e as características intermediárias aumentem, favoreçam o intermediário. Esse tipo de seleção a gente chama de normalizadora ou estabilizadora, quando favorece a média em detrimento dos extremos. Falou, galera? O segundo tipo de seleção é a direcional, aonde algum tipo de modificação que aconteceu com aquela espécie, aquele local, favorece um determinado extremo em detrimento do outro, né? Vocês estão vendo que esse extremo aqui, nessa nova situação, ele desapareceu e esse extremo aqui aumentou. Então, vocês vão de convir comigo, né, que essa curva normal ou teve um deslocamento para um dos lados.
favorecendo mais um lado do que o outro. Esse tipo de processo seletivo a gente chama de seleção direcional, né? As condições ambientais favorecem um fenótipo extremo diferente ao que representa a média da população, né? Vocês estão vendo aqui que, em detrimento da média, um dos extremos foi favorecido. Falou? Então, a gente chama isso de seleção direcional. Uma outra possibilidade, galera, que para mim é a mais interessante delas todas, é a seleção disruptiva ou diversificada, né? Onde, a partir daquela população inicial, algum processo aconteceu nessa população, favorecendo os extremos em detrimento da média, né? Reparem aqui, ó, que os indivíduos que tinham a característica intermediária entre os dois extremos tende a desaparecer com o favorecimento das características extremas. Esse tipo de curva que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de seleção disruptiva, né? Favorece os extremos em detrimento da média. É justamente aquilo ao contrário que acontece aqui. Aqui existe um favorecimento da média em detrimento dos extremos, ok? Aqui, o favorecimento de uma dos extremos em detrimento da média e do outro extremo. E aqui, o favorecimento dos extremos em detrimento da média. Esse tipo de seleção a gente chama de seleção disruptiva, tá bom? Isso também já caiu no Enem. O ambiente favorece os indivíduos de ambos... Aí caiu no Unicamp também. Os ambientes favorecem os indivíduos de ambos os extremos da curva de distribuição normal, enquanto os indivíduos médios levam desvantagem. Eu falei para vocês, né? Favorece os extremos em detrimento da média. Valeu, galera? Moçada, essa é a bibliografia onde a gente baseou tudo isso daí. Foi uma aula longa, com muitos detalhes, mas a nossa ideia é justamente essa, aprofundar dentro dos assuntos, de maneira que nós estejamos preparados para o que vier, que esses querem colocar para nós, para a gente brincar lá. Porque eles fizerem isso... Deixa eu mudar minha câmera. A gente vai conseguir. Valeu, galera. Gente, muito obrigado a vocês. Espero que tenha sido legal para vocês também. E bom aproveito aí com o nosso aprofundamento. Beijão, fiquem com Deus e até mais, galera. Em terra e juízo também.